A Bíblia é mais atual do que o jornal do dia de amanhã. Palavra do grande evangelista do século XX, Billy Graham. E isso é uma realidade, porque a palavra de Deus, ela já nos advertia a muitas coisas que hoje nós estamos contemplando, estamos vivenciando a nossa geração. E a Bíblia, ela nos adverte, ela nos orienta, ela aponta, ela instrui para que nós não sejamos pegos de surpresa. Só serão, de fato, pegos de surpresa aqueles que não conhecem tais verdades. Mas o que eu quero chamar a atenção é que mesmo a Bíblia advertindo, muitas pessoas ainda assim, diante de um cenário caótico de instabilidades globais, políticas, econômicas que nós vemos, rumores de guerras, violências, desamor, filhos, indiferença, dentro do próprio lar nós vemos a família, instabilidade familiar, e tudo isso nos aponta para a palavra de Deus que fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E quando essa falta de amor ela chega dentro da casa, dentro da família, isso já é um grande termômetro do quanto a sociedade ela está doente, enquanto a sociedade ela tem realmente perdido o amor. A falta de fé ou a falsa espiritualidade que nós tanto vemos, a espiritualidade rasa, superficial, onde as pessoas apenas se intitulam, na verdade, religiosas ou evangélicas, católicas, seja qual for o credo, mas de forma muito superficial, elas não se envolvem, elas não mergulham, elas não se aprofundam de fato. É uma espiritualidade muitas vezes sem Deus. E aí a gente vê todo esse cenário, o mundo, que nós temos visto, a ciência se multiplicando de forma veloz. E Daniel, antes de Jesus nascer, muito antes, ele disse, ainda lá na Babilônia, no capítulo 12 do seu livro, quando ele disse que um dos sinais dos últimos tempos seria que a ciência se multiplicaria. E quando nós olhamos ao último século e comparamos aos milênios que antecederam, o último século foi um salto tecnológico. Hoje a gente fala sobre inteligência artificial, autonomia das máquinas, questões cibernéticas, a própria ciência do ponto de vista não somente tecnológico, mas a medicina, o quanto a gente tem visto evoluir. Mas mesmo com tanto avanço tecnológico, por exemplo, na agricultura, mas ainda há fome, Jesus falou que haveria fome. O que muitos pensaram depois da Revolução Industrial, pelo menos no início, de que o homem se tornaria ali o centro, de tudo, onde o homem resolveria todos os problemas, e não foi isso que aconteceu. Com tantos recursos tecnológicos, com tanto avanço tecnológico na agricultura também, e ainda assim há muitas pessoas passando fome. Há um abismo social que nós vemos, e a Bíblia nos fala sobre isso. Quando Jesus fala sobre sinais das dores, ele está fazendo uma referência à mulher que está gestante e que quando ela está para dar à luz, então o seu corpo começa a dar sinais. São as contrações que vão aumentando até chegar ao ápice, que é o nascimento de uma criança. Quando nós olhamos a sociedade e os problemas, os conflitos, quando nós vemos tanta falta de amor, quando nós vemos tanto engano, mesmo nós tendo, olha só os paradoxos, mesmo com tanto avanço, como eu falei, tecnológico, ainda há muita fome, muita gente miserável no mundo. Mesmo com tantas Bíblias que estão aí à disposição de todos, mas nós temos vivido dias de muita ignorância,
de muita cegueira espiritual, o que Jesus falou de um cenário onde haveriam muitos falsos mestres, falsos profetas, e que nós temos visto aos montes, mesmo nós tendo acesso à palavra de Deus, seja de forma física ou digital. E isso tudo nos aponta, isso tudo nos faz lembrar de que a palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada. Nós que precisamos atualizar, fazer aqui um upgrade, porque a Bíblia, ela é atual, ela é atemporal, ela é a palavra de Deus. Jesus disse muitas vezes para os seus discípulos: digo-vos essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus muitas vezes falou para os discípulos que o Filho do Homem seria entregue, ele morreria, mas ressuscitaria o terceiro dia. Mesmo avisando, quando isso aconteceu, eles ficaram perplexos. Ei, quem tem ouvidos, ouça. Mesmo sendo advertido, Jesus vem. Mesmo os sinais das contrações aumentando, mesmo todo o cenário nos mostrando uma grande realidade, Jesus vem. É a falta de amor, filho contra pai, pai contra filho, reino contra reinos, nações contra nações, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos que a gente tem visto, mas mesmo assim, muita gente prefere olhar para baixo, esperar que venha algum salvador do mundo, algum salvador humano. Quem virá vai ser o anticristo, que justamente será aquele que trará uma falsa paz, aquele que trará soluções, mas que ele não é o verdadeiro Deus. Ele enganará a muitos, muitos serão seduzidos porque apenas olham para cá, porque são materialistas. Ei, acorda e desperta. A Bíblia tem nos advertido todos os dias. E qual é a nossa função, qual é o nosso papel, qual é o nosso posicionamento diante disso? É não perder a esperança, porque temos a certeza de que Deus está no controle de tudo e que daqui a pouco, qualquer momento, Ele virá e todo olho verá. E aquilo que agora é conflito, né? São conflitos, são lutas, batalhas, porfias dentro do homem, o homem contra si mesmo, porque é o espírito contra a carne, é o familiar brigando com o familiar, é o pai brigando com o filho, é o filho brigando com o pai, é a esposa brigando com o marido, é o que nós vimos, é o vizinho, é a sociedade, são nações, é o que a gente vê, conflitos, é Satanás deliberando os seus soldados, né? Para oprimir, para acusar, para destruir, para matar, roubar e destruir. Mas um dia Jesus estabelecerá o reino eterno e tudo isso passará, tristeza, angústias, saudades daqueles que amamos e que de repente eles saem do nosso convívio, mas tudo isso passará. Meu amigo, eu quero te chamar, eu quero chamar a tua atenção para que você venha meditar na palavra de Deus. Leia aqui em Mateus 24 e você verá aqui o panorama do mundo, você verá como num espelho, porque a Bíblia é atual. Quando você olhar a palavra, você vai ver, Deus não perdeu o controle, tudo está na mão do Eterno. E Deus vai deliberar, Deus vai reinar, Deus vai governar, Deus estabelecerá o seu governo eterno. E toda essa injustiça, quando a gente vê um juiz muitas vezes sendo corrompido, quando vemos autoridades que deveriam ser exemplos, quando não vemos exemplos em casa, quando vemos pastores que deveriam dar exemplos, mas que muitas vezes têm sido mercenários. Quando você olhar tudo isso, olhe para a palavra e você encontrará a verdade. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é atemporal, ela é a bússola que nos orientará enquanto estivermos peregrinando nesse mundo. Que Deus vos abençoe. Eu sou Laerte Santos. E o meu propósito, o meu papel é trazer luz,
É lembrar você de que está escrito, de que não tem nada novo. Quando você fica o dia todo ouvindo os noticiários e te traz muita angústia, muita preocupação, muita inquietação em relação ao futuro, eu quero te dizer que o último livro da Bíblia termina dizendo que haverá novos céus e nova terra para aqueles que de fato nascerão de novo. Então, se haverá novos céus e terra, essa terra aqui, ela, de fato, o que você vê aqui, deixará de ser, será transformado, assim como nós, que você possa olhar para o alto, olhar para a salvação que vem do eterno. Deus, em Deus está a resposta de todos os conflitos. Ele trará paz para a sua alma. Ele tem uma promessa maravilhosa. Ele disse, não turbeis o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Não se atemorize, não perca a sua fé, não perca a esperança, mas coloque a tua esperança em Deus, porque Ele é imutável, porque Ele é fiel, porque Ele é todo poderoso. Mais uma vez, eu digo, sou servo de Deus e vivo com um propósito, anunciar esse evangelho que é a verdade e que transforma vidas. Tem transformado e quer transformar a sua também. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração, na tua casa, e você verá o que Deus pode fazer em sua vida. Fique com Deus, um grande abraço, um beijo no coração, que Deus vos abençoe, que a paz de Deus que excede todo entendimento venha inundar o seu lar, inundar a sua vida, que esse Deus maravilhoso se revele para você e você verá que a sua vida é uma bênção. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Acreditar ser obra do acaso.